Olá! Todos sabemos da importância da alimentação para uma vida saudável. Mas além de escolher o que comer, temos que nos preocupar sobre a origem desses produtos. Por isso é essencial saber como os alimentos foram plantados, tratados, colhidos até chegar no nosso prato. Será que toda verdura ou legume é saudável? Devido à preocupação com o caminho que os alimentos percorrem até chegar na nossa mesa, é que muitas pessoas decidem plantar o próprio alimento. As hortas agroecológicas caseiras vêm ganhando espaço, mesmo em pequenos espaços urbanos. Sim, é possível consumir a alface que você viu germinar. Se você se interessa pelo assunto e quer saber como as hortas agroecológicas são cultivadas, então fique com a gente que a Universidade Aberta está começando. A pesquisa dessa semana se chama Paisagismo, Agroecologia, Horticultura Ornamental e Medicinal. O projeto está vinculado aos programas de pós-graduação da Agronomia e das Ciências Ambientais, aqui da UPF. Os estudos buscam esclarecer os modos de implantação de hortas agroecológicas. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o projeto, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. A atenção para os alimentos que consumimos deve começar antes mesmo da comida ir para o prato. Muitas vezes, ser verde, vir da terra e não ser industrializado não basta. Para um alimento ser saudável, é preciso saber de onde vem. Mas será que as pessoas se preocupam com a origem das verduras, legumes e temperos que consomem? A maioria. A maioria eu procuro saber como é que tá, como é que tá a embalagem, tudo assim. Eu gosto de comer o que é mais saudável, o que é mais natural, né? Muito melhor. Depende, tipo, às vezes quando eu vou no mercado com a minha mãe, normalmente quando eu compro verdura e tal, eu vejo se ele tem muito agrotóxico, essas coisas, porque faz muito mal e eu não gosto, então eu prefiro comprar mais natural. Eu não procuro saber, eu só compro o que eu acho mais bonitinho. Plantar os próprios legumes e verduras que da terra vão direto para o prato. Isso pode parecer possível somente para pessoas que vivem na área rural, mas não é. No bairro Vila Rodrigues, a poucos quilômetros do centro de Passo Fundo, o fotógrafo Verno Vobeto cuida dos seus 70 metros quadrados de horta agroecológica. A qualidade dos alimentos orgânicos foi o que o motivou a começar o cultivo. É meu hobby, então se for devagar ou rápido, isso não interessa nada. O que interessa é que a hora que eu for colher, eu tenho um produto que traz saúde, que me satisfaz. O gosto é diferente de uma alface que se compra em feira e uma alface produzida assim organicamente. Então, não tem explicação a diferença. O tomate, por exemplo, o tomate chega a ser doce. Então, por que não fazer assim, né? Cultivar uma horta orgânica em casa significa ingerir alimentos mais saudáveis e livres de agrotóxicos. A nutricionista Valéria Hartmann explica em que medida essa prática beneficia a saúde. Os alimentos orgânicos, então, eles são livres de pesticidas, né, de produtos de agrotóxicos, e nesse sentido eles acabam sendo melhores para a saúde por envolver menos riscos. É importante que as pessoas utilizem esses alimentos no dia a dia, sempre que possível, né? Poder adquirir os alimentos orgânicos é melhor do que os alimentos convencionais, então, em função dessa questão dos agrotóxicos. Comigo no estúdio, a coordenadora do projeto, a professora doutora do curso de agronomia, Cláudia Petri. Também conosco, a colaboradora do projeto, engenheira agrônoma mestre pelo programa de pós-graduação em agronomia, Cláudia Braga Dutra. Elas vão nos explicar como o projeto está sendo desenvolvido e como os estudos sobre agroecologia estão sendo aplicados na prática de produção ecológica. Tudo bom, Cláudia? Tudo bom, Cláudia? As duas Cláudias, parceiras e Cláudias. Sim.
Estamos muito felizes de estar aqui e é muito bom que esse tema esteja em voga, porque é uma procura incessante, né? E talvez até porque a primavera esteja chegando, né? Que as pessoas se animam mais a Botar a mão na a horta, a ver, tá barro. tudo brotando, né? Os ipês, as aleias. Então, acho que tudo isso acaba mexendo com o que é mais instinto, né? Logicamente, planta, natureza e comida. Sim. Tudo a ver. É tudo de bom. Esse projeto, ele faz parte do NEA, Sim. né? Vamos contar então um pouquinho para os nossos telespectadores o que é o NEA e quais são os outros projetos que estão vinculados a ele. Sim. O Núcleo de Estudos em Agroecologia é um projeto que foi aprovado pelo CNPq e mais 5 ministérios, isso em 2013. E aí a gente teve, então, a felicidade, né, da verba aportar também bolsas de estudo, né, bolsas de pesquisa e extensão juntas, né. Essas bolsas, basicamente, mais extensão. A Cláudia é bolsista do CNPq, justamente com esse propósito da gente tentar trabalhar com o agricultor e o estudante junto e o consumidor. O nosso projeto, ele envolve do consumidor ao agricultor. Então, essa é a nossa meta, por isso que a gente trabalha muito com palestras, oficinas, cursos, né? Divulgação do conhecimento, enquanto universidade, mas a nossa preocupação é essa, que o consumidor esteja menos desinformado sobre essa cadeia alimentar, né? O que está acontecendo com os alimentos. Então, a agroecologia, hoje, ela é a tendência do século XXI. Não tem jeito. O meu pós-doc foi na França, a gente trabalhou justamente com bolsa lá, entrevistando agricultores orgânicos, bolsa do CNPq também, e as pessoas, elas compreendem que elas biomagnificam, que elas bioacumulam o que elas comem e a poluição do ar. Então, num ambiente menos poluído, você está se limpando e você comendo bem, alimentos que não estão contaminados, você também está se desintoxicando. Como a gente falou no início do programa, não é só escolher o que come, no sentido de escolher bons alimentos, dar preferências a legumes, a verduras, mas também de escolher como esses alimentos estão sendo produzidos. Qual é a distinção principal entre a agricultura cultivada em grandes cultivares e a agroecologia, por exemplo? Hoje a gente já pode dizer assim, né, Bibiana, a agroecologia ou a produção orgânica já pode ser feita em grandes áreas. Então, nós temos exemplos no Brasil, né, a Fazenda da Toca, até o próprio Ernesto Gotti. Então, tem vários grandes fazendas. Em larga escala. Né? Isso já tem, acho que tem soja orgânica no Mato Grosso também, é grande. Mas não é essa a questão, até a questão, é só para esclarecer, né? Porque sempre se imagina que tudo que é agroecológico é pequeno. É voltar a pensar a natureza como um sistema ecológico de produção. É só esse, é voltar o pensamento à origem. Como é que a natureza funciona? Não é voltar no tempo. Então, assim, é comer comida de verdade. É comer comida que acumulou o que tem no sistema. Então, esse sistema vai ser manejado, se for certificado orgânico. Não pode ter transgênico, porque o transgênico não é um processo natural de seleção. Não pode ter agrotóxico. De nenhum tipo. De nenhum tipo. Agrotóxico químico de síntese, que veio da indústria, que não é certificado. Hoje nós já temos que vem da indústria extratos de planta, que são de origem mais natural e que não são química solúvel. Então, assim, e não pode Quer dizer, existe um tipo de produto que tu pode misturar com a plantação agroecológica que não é químico. É o químico solúvel industrial. Que não então, porque tudo é química, né? Tudo é química. Qualquer processo, botar uma água no sal, o sal na comida é um processo químico, né? Então, tudo isso é químico. Seria essa produção de síntese em larga escala, gerando resíduos tóxicos e consequências que a gente não... E existem produtos que não geram isso. Seria essa a ideia. Que eles fazem o processo mais lentamente. Os que são solúveis, eles reagem imediatamente. A meta é que a planta se acostume, né, que seja uma reação mais lenta. Que é como a gestação, 9 meses, os ciclos do ano, né? Deixa eu perguntar para outra Cláudia, as duas Cláudias, né? Cláudia, nessa perspectiva, eu fico pensando, por exemplo, no agricultor, né? Se ele vai produzir em larga escala e ele espera ter um tipo de rentabilidade, e aí às vezes parece que a alternativa melhor é tu aplicar
um sintético, Sim. né, que vai te gerar mais produto e talvez com uma aparência às vezes mais interessante, e não opta então por fazer alguma coisa na perspectiva da agroecologia, né? Como é que a gente desconstrói esse discurso? A gente pode desconstruir esse discurso baseado no fato de que tu vai estar produzindo alimento, tu vai produzir os teus alimentos com uma boa qualidade e alimentos alimentos de boa qualidade, saudáveis e que não vão estar contaminados com esses produtos químicos. Mas eles vão sair mais caro um pouco. Pode sair mais caro por causa do que o processo, no caso da produção desse alimento, ele vai ser um processo talvez mais detalhado, mais seletivo, cuidado maior também com o que tu vai produzir. Mas se a gente vai colocar na balança, o mais caro sai mais barato. E o que a médio e longo prazo? Tem que deixar claro assim, talvez o que mais encareça é mão de obra. Mas é uma beleza, porque você diminui o êxodo rural, você aumenta a resiliência das pessoas na terra e esse alimento ele vai ser, em menor escala, mais nutritivo. Tem estudos, por exemplo, franceses, que de um tomate cultivado lá em sem solo, que é lande rocha, a mesma variedade cultivada no chão, e uma variedade crioula, dá uma multiplicação assim de 3 vezes de licopeno até 10 vezes licopeno. Então, o licopeno é? O licopeno é um antioxidante que é o que daria a cor vermelha, é o que nos faz bem, é o que nos aumenta a imunidade, são esses antioxidantes que as plantas geram, né? Nessa reação com a terra, com o meio ambiente, né? Que a gente chama metabolismo secundário. Né? Então, as plantas, quanto mais estressadinhas, elas mais têm esses nutrientes. Quanto mais elas têm que lutar para sobreviver, mais imunidade elas têm, mais imunidade elas vão nos passar. Elas vão nos alimentar, que são os antioxidantes que a gente diz, né? Para não oxidar, para a gente envelhecer menos. Né, seriam esses produtos das plantas. E o que é mais interessante é que daí a gente para pensar por que a gente está com uma população hoje de 56% sobrepeso e desnutrida. Então a gente está inchado e faltando nutriente, porque os alimentos eles têm um baixo valor biológico. Eles estão justamente empobrecidos. Então, se antigamente eu precisava de uma fatia de tomate, como hoje ela perdeu 10 vezes, eu tenho que comer 10. Parece que o corpo precisa comer mais para compensar. Então, assim, a genética, a gente vê isso nos estudos científicos, que a produtividade pensou só em quilos por hectare, aumentar a quantidade e não qualidade. Perdeu, porque tu não consegue melhorar tudo. Aí, hoje, eles estão querendo de novo voltar a inserir esses nutrientes. Mas por que não voltar a fazer essa natureza funcionar? Essas variedades crioulas têm o seu potencial, sempre tiveram para o melhoramento, e por que não agora? Então é isso que a sociedade está pedindo, né, que a agroecologia é uma demanda da sociedade para a academia. Essa é uma questão bem séria. Parte talvez revele um melhor entendimento das pessoas em relação ao ambiente. Eu fico pensando que às vezes a gente é antropocêntrico demais, né? Sim. A gente fica pensando sempre na gente, e só demanda questões ambientais quando aquilo beneficia ou não a gente. E a questão do antropocentrismo exacerbado é um desconhecimento, é uma desinformação. Porque, na verdade, assim, quem vai morrer somos nós. A natureza vai dar um jeito. Então, a questão hoje é premente. Depois do Rio 92, princípio da precaução. Eu não conheço, tem que estudar. Por que a Europa é proibir transgênico? Porque eu não conheço, tem que estudar. Então, assim, terapias médicas transgênicas, excelente. Só que, para alimentação, a longo prazo, o que acontece? Tem que estudar. Porque a agronomia, por exemplo, a agricultura não estuda o que acontece no ser humano. Ela tem a obrigação de estudar quantos quilos a mais por hectare. Mas quem que vai estudar no ratinho depois é outro profissional. Então, assim, é desconectado. Falta essa interdisciplinaridade. Cláudia, as tuas pesquisas no mestrado giram em torno do quê? O meu trabalho foi na produção de flores comestíveis. Produção orgânica de flores comestíveis. Eu trabalhei com tagetes e trabalhei com calêndula. Dentro da perspectiva da agroecologia. Isso, dentro dessa perspectiva. E o que mais te chama a atenção nesse aspecto? No teu estudo? Do meu estudo, o que mais me chamou a atenção foi a produção de flores agroecológicas, sem nenhum tipo de produto químico, assim, sintético. Foi utilizado produtos alternativos, pó de rocha,
foi utilizado e utilizado a homeopatia também para a produção de flores. E os resultados são muito bons. Sim, houve bastante diferença, acho principalmente nas que foram tratadas com homeopatia. Houve bastante diferença. Bom, eu vou agradecer a presença da Cláudia. Obrigada. Nós continuamos com a professora Cláudia aqui conosco e a gente volta depois do intervalo com mais um pouquinho desse assunto para você. Até já. Voltamos com o Universidade Aberta. O programa de hoje fala sobre a agroecologia, um projeto que estuda o assunto e aplica esses conhecimentos na implantação de hortas agroecológicas, prezando a biodiversidade das plantas nativas. Estão comigo a professora doutora do curso de agronomia, Cláudia Petri, e a bolsista e acadêmica do 6º nível do curso de biologia, Tahereh Karimi. Cláudia, falávamos no bloco anterior dessa questão do custo-benefício e de como a gente percebe isso a médio e longo prazo em relação às pessoas. Esse impacto e essa tomada de consciência das pessoas que passam a exigir da academia esse tipo de estudo, ela se reflete, por exemplo, nas produções que as pessoas agora começam a ter em casa, Sim. mesmo nas cidades? Sim. É uma tendência, inclusive a gente foi defender um trabalho desse na Grécia, né, agora em junho. Diante da insegurança alimentar, sobra aquela coisa muito atávica de instinto. Eu tenho que saber o que eu vou comer, então eu vou plantar. É algo assim, quem começa a plantar é muito natural e se satisfaz de novo com... Porque é usado inclusive para terapia, né? Como terapêutico para... Mexer na terra. Então, e a questão do alimento, ele vem agora, essa questão... Mesmo que eu não produza para autossuficiência, o fato de eu começar a aprender de novo, eu respeito quem faz. Porque eu vejo quanto é difícil. Porque a massividade do preço lá embaixo mascara a falta de qualidade. Só lembrando assim, né? A questão do alto custo, que não é um alto custo, mas o seguro agrícola não existe para a produção orgânica porque ela não usa insumos de síntese. Não existe, porque infelizmente não há uma política para fazer um seguro para mão de obra. Nacional. Tem que haver uma política justamente de proteção da mão de obra. Se eu investir com o trabalho e houve um cataclisma, um problema ambiental, eu vou ter como um ressarcimento pelo meu trabalho. Mas isso também é um pouco de uma mudança que teria que acontecer de paradigma de percepção do todo mesmo, né? Sim. Do Brasil como país agrícola, por exemplo. Sim, como país produtor de alimentos e não de commodities. Isso. Então, assim, essa discussão muda tudo, né? É muito importante ter o PIB alto, tudo isso. Agora nós temos que conversar com a Vigilância da Saúde do Trabalhador, com o Ministério da Saúde. Nós temos que trabalhar e falar a mesma língua e ver quanto que tem de gente doente em função da contaminação ou de se alimentar errado. Então, será que não vale a pena nós diminuirmos os gastos com saúde depois, terapêutico, e trabalhar a prevenção com alimentos saudáveis? Porque pessoas saudáveis, é muito difícil, com a imunidade alta, elas adoecerem. Nesse sentido também, Cláudia, por exemplo, nós temos a Feira Ecológica aqui na Universidade de Passo Fundo, né, que vem acontecendo quase que sistematicamente. Existe, talvez, uma pressão dos órgãos fiscalizadores, por exemplo, de tentar, de alguma forma, enquadrar essa produção agroecológica num padrão de resposta e de fiscalização, por exemplo, de uma produção não agroecológica e que não que são incompatíveis. Teria que ter um olhar especial, não teria? E ao mesmo tempo, assim, porque é meio mundial a questão de ter um selo, um controle de qualidade, é sistemático, é mundial, é regulamentar e tal. Então, só que a comunidade e os agricultores, a sociedade organizada também tem que esclarecer sobre isso, porque se nós formos falar em termos de corrupção geral, ninguém nos protegeu de formal no leite. Ninguém nos protegeu. Então, assim, tem um mesmo selo que fosse do um padrão governo. Industrial. É um padrão industrial, tem um selo lá de vigilância sanitária e tinha formal. Então, essas questões, elas têm que ser discutidas a fundo, porque até os vigilantes sanitários também são reféns de uma regulamentação muito rígida. Então, há necessidade de se trabalhar isso junto, discutir efetivamente e dar essa liberdade. Se o produto é da agricultura familiar,
ele não tem que ter, hoje já tem uma política indo para esse sentido, ele não tem que ter a mesma rigidez do que o produto industrial. Não, já tem políticas que estão indo para esse caminho. Uma questão de adequação também da realidade e de não inviabilizar o trabalho da família, por exemplo. Né? Porque às vezes também a rigidez nesse processo pode inviabilizar todo o funcionamento de um processo rico, interessante, pertinente, que esbarra porque isso pode elevar, por exemplo, o custo mesmo, né? E o retorno ser muito pequeno. Sim. Nós temos uma feira ecológica em Passo Fundo também, né? Não só dentro da universidade. No sábado de manhã, então, é lá na Praça da Mãe e também na frente do Hospital da Cidade, né? Que é uma filialzinha dela. E são agricultores regionais, porque essa é uma questão que a gente está tentando chamar para ter agricultores orgânicos em Passo Fundo, né? Então, nós temos a honra de ter a feira de longe. Eles fazem até 80, 90 quilômetros para trazer alimentos saudáveis para nós em Passo Fundo. É uma honra. Mas a gente precisa também, enquanto cidadão daqui, estimular que as pessoas daqui também aumentem, tenham esse olhar sobre, principalmente a horticultura, né? As saladas e frutas, né? E plantas medicinais. E faça valer a pena, né? Que esse trajeto todo continue sendo feito. Mas vale, né? Vale para o agricultor orgânico, vale. Só a questão está no paradigma do agricultor convencional. Nós, aqui em Passo Fundo. E da gente também não ir pelo mais fácil, né? Entender que cuidar da terra, comer bem, são coisas que exigem esforço. Minha mãe já dizia, né? Cuidar do meio ambiente exige esforço, minha filha. Sim. Né? Sim. Eu queria perguntar, uma estudante de biologia dentro de um projeto de agronomia, como é que se dá essa interface? A Herê, ela nos ajuda sempre a questão da biodiversidade, né? Então, a biologia, ela traz esse olhar, assim, primeiro, vamos dizer, é um curso maravilhoso que é pela vida e que não tem o gesto do pacote do veneno, digamos assim, ele não tem esse gesto. Então, tudo que a Herê vai fazer, ela faz com o jeito que ela percebe como fomentar a vida. E ela nos ajuda nesse sentido, né? Resgatando materiais, né? O projeto que... testando extratos de plantas que você trabalhou. Trabalhando com homeopatia também. Pois eu fiquei curiosa, como é que é essa questão da homeopatia com plantas? O que eu estou trabalhando no momento é o teste de homeopatia de arnica na germinação de feijão guandu, mas pode ser utilizada em vários tipos de testes e a homeopatia ela trabalha com o princípio da similaridade. Ela é usada em um indivíduo ou uma planta, porque pode ser usada em pessoas também, que estão com sintomas saudáveis, que quando tomam essa homeopatia ficam com sintomas da pessoa que está doente. Eu não consegui ser muito clara. Mas a arnica, por exemplo, que ela estudou, é para aumentar a resistência da planta, ver se ela tem uma resposta depois a campo melhor. Tu aplica a arnica na planta? Na semente. Na semente. Tu pode aplicar na semente, pode aplicar depois na planta, pode aplicar... Talvez até tentaríamos em pós-colheita, mas é assim, porque a homeopatia é diluído e dinamizado. E aos poucos, né? Sim. E permanente. Não, ela, por exemplo, uma vez só. Então, e dá para testar de tudo, mas o mais legal é que a homeopatia, ela é aplicada em todo o ser vivo. Ela pode ser aplicada na planta, no homem, no ser humano e no animal. A mesma homeopatia. Então, porque ela é do equilíbrio. Não é algo que eu separo, porque é vida. E não é sintetizado. Então, entra dentro daqueles produtos que podem são fortalecer as hortas. Para a produção orgânica. E só completando a produção orgânica, também não pode adubo químico sintético. Só pode pós de rocha, né, que a gente falou. Então, são 3 quesitos que não pode ter, né? Sementes ionizadas, com radiação, transgênicas, e produtos químicos sintéticos, agrotóxicos e adubos. Então, tem que ser adubos de liberação mais lenta e adubo orgânico, assim, compostado, tudo pode. Pois é, nós tínhamos outras coisas, por exemplo, a compostagem, uma coisa super bacana também da gente falar, né? E deve fazer um papel importante nas hortas. Mas o nosso tempo acabou. Tem tanta coisa para falar e tão pouco tempo, mas com certeza a Cláudia e a Herê voltam aqui para contar um pouco mais daqui uns dias, né? De como é que esse projeto está andando e quais são as novidades para compartilhar com vocês aí de casa, tá bom? Obrigada, Cláudia. Obrigada, Herê. E a gente fica por aqui. Mas na próxima semana nós temos mais um Uni Aberta para você. Se quiser acessar os nossos programas, basta procurar o nosso canal do YouTube ou o site nextjor.com.br. Na semana que vem, novos projetos e pesquisas aqui da UPF para você. Eu espero. Até lá!